Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa casa, a essa sala virtual da nossa Associação Espírita Humberto de Campos. Eu me chamo Felipe e eu estou muito feliz em estar com vocês nessa noite para falar um pouquinho sobre essa maravilha de Paulo, que é a Carta aos Romanos, fechando todo esse mês de agosto do ciclo de exposições doutrinárias dedicado a Paulo de Tarso. Nesse momento, eu convido a todos, mesmo os que estão revendo a exposição, a elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade, aos benfeitores, agradecendo por mais esta oportunidade de construir o nosso caminho no progresso espiritual. Que assim seja. Eu já começo dizendo aos amigos, que eu não tenho nenhuma pretensão aqui de esmiuçar toda a carta de Paulo. Mas eu quero trazer, sim, alguns pontos importantes e fazer algumas reflexões, de maneira também a comunhar aí essas reflexões com a doutrina espírita. Para iniciar a nossa conversa, então, vamos tentar contextualizar todo esse momento da carta de Paulo aos Romanos. Vamos entender para quem e quando Paulo escreve a carta. E a gente já começa tendo essa ideia de que muitos já duvidaram da autoria da carta de Paulo, escrita por Paulo, mas muitos vestígios inclusos já na carta tem Paulo como o próprio autor, e isso já está bem em Romanos, no capítulo 1, versículo 1, que ele coloca Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Onde que Paulo estava nesse momento? E nisso a gente percebe que Paulo, naquele momento, ele estava em Corinto, se preparando para ir até Jerusalém, levar recursos àquela comunidade. Quando Paulo escreveu a carta, ele começava a analisar aquele seu ministério, e percebendo então que havia alcançado ali o fim da sua obra missionária naquela parte oriental, e ele então considerava já aquele momento apropriado para uma empreitada a oeste, para uma evangelização na Espanha. E isso está lá em Romanos, no capítulo 15, nos versículos 17 a 24. Vamos lembrar que Paulo nunca esteve em Roma, mas ele tinha essa vontade de ir até Roma. E para ele ir até a região da Espanha, ele precisava passar por Roma, ficar ali sediado, e ele manifestava na carta esse interesse de passar por Roma e então rever alguns amigos que ele tinha por lá. Acredita então que essa carta foi escrita por Paulo por volta do ano de 55 e 58 depois de Cristo, com esse propósito de chegar então ali à capital do Império, e então Paulo trabalhou nessa carta durante alguns dias, nesse documento, para que ele pudesse então recapitular essa doutrina consoladora do Evangelho e também de referências a todos os trabalhadores de que Paulo já tivera notícias naquela cidade. Paulo delega então a Febe, e isso está lá no capítulo 16, nos versículos de 1 a 2, que é uma diaconisa da igreja em Cencreia, a responsabilidade de entregar essa carta aos cristãos de Roma. Paulo tinha como propósito principal escrever aos romanos, foi então assim o de ensinar essas verdades do Evangelho e também de apresentar aquela comunidade, de se apresentar ali àquela comunidade. Basicamente, a gente tem essa carta como um tratado teológico, e o tema predominante vai ser então a justiça proveniente de Deus, e essas principais doutrinas que vão ser abordadas por Paulo
serão como Jesus, o reconciliador da humanidade para com Deus, a gente vai encontrar ali no capítulo 3, né? A justificação pela fé, né? Nos capítulos 1, 3, 4 e 5, a santificação por meio da expiação de Cristo. A gente encontra alguns dizeres nos capítulos 6, 8 e 15, e a reconciliação do homem para com Deus por meio do sacrifício de Jesus, que a gente encontra ali nos capítulos 5 e 10. Em Romanos, né, ainda temos que Paulo coloca que os atributos da divindade, né, de Deus são que Deus é acessível, eterno, magnânimo, glorioso, bom, incorruptível, justo e longânimo e amoroso, misericordioso, poderoso, cumpre com as suas promessas, providente, reconciliador, insondável e sábio. Dentro da importância da carta de Paulo, Emmanuel nos diz, né, que a Epístola aos Romanos representa um importante marco da história do cristianismo. Ela já é escrita ali na maturidade de Paulo, destinada àquela comunidade existente na capital do Império, né, demonstra então essa universalidade do Evangelho, cuja prática e a aplicação alcançam todas as dimensões da vida humana. Esses ensinamentos ecoam então por séculos, nos fazendo lembrar, para além de todas as artificialidades, né, e transitórias divisões que podem surgir nos agrupamentos humanos, o Evangelho como proposta libertadora que nos une, nos orienta, nos consola, né, e esclarece, aguardando de todos nós então essa disposição do agir e do servir, cooperando com a difusão da luz onde quer que nós estejamos. Né? Ou seja, vamos brilhar. Né? Essa é a proposta que Paulo também vem nos trazer. Né? Vamos brilhar para que a gente possa progredir espiritualmente. Né? Vamos agir e servir. Logo ali no início da carta, no capítulo 1, ali pelo versículo 17, Paulo diz: o justo viverá pela fé. E assim a gente começa a meditar Romanos. Ao longo dos tempos, poucos interpretaram corretamente esse versículo, né? Supondo que para viver com fé, a gente precisa executar rigorosamente cerimônias exteriores, cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar com o sacerdote, respeitar a simbologia sectária, e que tudo isso indicaria a presença de um homem justo. Mas não é isso que a gente vê aliado a um homem bom e justo, né? Antes de tudo, é necessário sermos uma criatura de Deus, em todas as circunstâncias da existência. E Paulo vem nos trazer isso, né? Ele queria dizer, então, que o justo será sempre fiel. Vai viver de um modo invariável. Olha como é bom a gente refletir sobre isso. Né? Na verdadeira fidelidade ao Pai que estás nos céus. Então, Paulo vem nos trazer a todo momento a ideia monoteísta. Isso é importante que a gente entenda. Inclusive pelo contexto da época, onde Paulo estava inserido, e Paulo estava escrevendo uma carta aos romanos, aos cristãos de Roma, e nós também pensamos, a gente imagina ali, naquela época a gente tinha César, tido como um deus, e era uma figura de adoração. Todas as cidades romanas, do Império Romano, existia uma figura de César para ser adorada. Então nós precisamos entender como Paulo vem inserindo essa ideia monoteísta e colocando Deus como uma
uma inserção para que a gente almeje, né? Quando nós passamos ali pelo capítulo 2, né, nos versículos de 1 a 16, a gente se depara com Paulo descrevendo a justiça divina como presente, como é presente então na codificação espírita, né? E aí Paulo lembra a lei, né, que a cada um segundo as suas obras. Vejam então que novamente, né, que Paulo vem trazendo, né, vem reiterando a lei que Jesus veio nos trazer, veio nos mostrar, que vivenciou, né, e ele vem ali nos mostrar novamente essa lei, né, e era como Paulo organizava o seu ministério. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, Kardec coloca, né, que Deus é soberanamente justo e bom. E Paulo diz ainda, né, mas glória, honra e paz será dada a todo o que fizer o bem, ao judeu primeiramente e ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Deus não olha quem, não importa quem. Naquela época, Roma tinha muitos judeus, né? Paulo era judeu, né? E foi muito criticado pelo abandono do judaísmo, sendo tido como um traidor, né? E ele vem ali trazendo na carta também a sua justificativa, exemplificando a lei divina, baseada nos seus atos, né? Nos seus atos de pregação, de ministério, de amor e de caridade, tanto a judeus quanto a gentios. No final ali do capítulo 2, Paulo ainda lembra aos judeus que não adianta a circuncisão da carne se a alma é transgressora. A circuncisão ela deve ser no coração. E aí ele diz, mas é judeu o que é interiormente, e a circuncisão do coração é no espírito, e não segundo a letra, cujo louvor não vem dos homens, senão de Deus. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 11, Paulo diz ali, com efeito a Escritura diz, quem nele crê não será confundido. E Emmanuel nos traz uma interpretação muito precisa dessa afirmativa de Paulo, né, que vem muito a nos tocar, né? Ele diz o seguinte, em todos os círculos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à forma verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. Olha que reflexão isso tem para nós, né, que Emmanuel traz para nós aqui. É natural daí, portanto, a colheita da desilusão. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médios que não solucionam todas as necessidades. Olha que interessante isso, né? Paulo começa a pregar o monoteísmo. E aí vem um grande desafio para Paulo, né? Porque ele não diz às pessoas para começarem a ir a igrejas, a frequentar templos, né? Ele não fala isso, né? Como a gente sabe também que a gente não precisa ir a centros espíritas, né? Ele quer falar para a gente adorar a Deus, olha só. E aí nós complementamos ali com o Livro dos Espíritos, na questão 3 sobre os atributos de Deus. Quem que lembra aí, né? Que é soberanamente bom e justo, né? Imaterial, incorpóreo. E olha só, a gente se torna tudo aquilo que a gente adora. Se nós adorarmos a Deus, automaticamente nos remetemos à imagem dele. É bonito, né? E a gente ainda pode refletir assim, ó. Quando nós progredimos no processo de adoração, a gente se torna divino.
E assim, nós refletimos os atributos da divindade. A gente se torna um refletor dos atributos da divindade. Vamos brilhar. Isso vai significar que a gente vai ter uma capacidade de dominar um padrão de autocontrole, né, do fazer, do agir, ou seja, de sentir, né, de caridade, de amor ao próximo, e assim a gente vai conseguir ter um patamar tão alto, tão grande nesse processo de adoração, que a gente vai chegar a grandes espíritos que já compreenderam esse processo. No estágio mais avançado de adoração a Deus, o nosso coração vai se tornar um altar. E aí, quando isso ocorre, olha, vamos repetir isso de novo, né? Quando a gente alcançar um patamar bem avançado de adoração a Deus, o nosso coração se torna um altar. E quando isso acontecer, meus amigos, nós vamos carregar um centro espírita aonde nós estivermos. Nós seremos o próprio centro espírita. E isso é muito importante. Isso é um entendimento que nós precisamos começar a internalizar. E essa foi a compreensão espiritual que Paulo teve, né? E que ele vinha trazendo, né, e veio construindo ali na carta aos Romanos, e era o que ele colocava no seu ministério. Assim a gente considera, então, que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar numa séria perturbação. E quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e aí a gente começa a ver aqueles desastres do coração. O discípulo que é sincero em todas as circunstâncias, ele compreende a probabilidade de falência na colocação humana. E aí, assim, a gente coloca o ensino de Jesus acima de tudo. Vamos lembrar que o Mestre ele não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual. Mas ele veio traçar um roteiro definitivo para todos nós, instituindo um trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da nossa existência. Lembra sempre que a nossa existência é uma jornada para Deus. E eu pergunto para vocês, onde que nós centralizamos a nossa crença? Reflitam isso aí. Emmanuel complementa com o seguinte: recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Kardec nos traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ainda lá no capítulo 10 da Carta aos Romanos, no versículo 12, Paulo traz: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Assim ele reitera, né, que Jesus não faz seleção. Né? Jesus não fez seleção. Né? Ele recebeu todo mundo que precisou de um acolhimento, né, e que tinha aquela fé, ele acolheu. E a nossa doutrina também é assim. Ela abraça todo mundo. Ela abraça aqueles que a procuram, independente do credo, da posição social. Né? A doutrina não julga ninguém. Abraça, ampara. Né? E Paulo reafirma o que Jesus mostrou, que é que Deus
ama todas as criaturas. Calvin comenta o seguinte: como somente a fé é necessária, onde quer que seja encontrada, aí a bondade de Deus se manifesta para a salvação. Então, nesse caso, não há diferença entre um povo ou nação e outro. Vejam como é constante, né, essa ideia. A fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Isso é o que está no capítulo 14, no versículo 22. Paulo afirma então que o homem se salvará pela fé, mas sem dúvida não falava de convicções e palavras vazias. Ele vai lançar a ideia de que o nosso espírito ele se aperfeiçoa e se regenera usando uma confiança positiva em Deus e em si mesmo, construindo um bem comum. É fazendo as nossas boas obras, servindo a Deus. Certamente, então, que esse estudo da epístola, né, aos Romanos é algo muito vital, assim, é necessário para a nossa saúde e entendimento e crescimento espiritual. A carta aos Romanos ela é muito atual, né, agora e como foi lá, né, um século ali depois de Cristo. Paulo magnificamente ele expressa em Romanos a lei divina, né, como um ato de amor e de caridade ao próximo. Lembrando ali aos irmãos de Roma e para nós, né, que Jesus veio nos ensinar e que a doutrina dos Espíritos veio retomar. Como diz Emmanuel, a natureza das cartas de Paulo ela precisa ser compreendida nas características próprias, a fim de que a sua contribuição para o cristianismo, de ontem e de hoje, possa ser compreendida e resgatada. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, embora contenham elementos importantes da doutrina cristã, expostos com todo o vigor da inteligência e bagagem que a condição de doutor da lei conferiam a Paulo, esses escritos eles são as vivências de Paulo, as experiências cristãs de Paulo, como a gente tem mais comum ali em Gálatas. Mas a forma de um tratado mais teológico a gente vê em Hebreus e mais precisamente em Romanos. Na carta, né, aos Romanos, Paulo de Tarso ele pretende, a gente pode resumir assim basicamente em três coisas, né? Que é o desejo de Paulo de viajar até Roma, né? Uma apologia à fé, né? O justo viverá pela fé, e o combate à idolatria e vida dissoluta, né? A libidinosa dos gentios. Uma maior reflexão sobre esses dizeres de Paulo, eles nos remetem então a imaginar que nós somos como um atleta olímpico, né, que treina ali por 4 anos, ou até mais, né, que está almejando ali a sua medalha de ouro. E nós também temos uma meta. Nós estamos buscando o nosso engrandecimento, esse eu profundo, e para isso a gente às vezes precisa passar pela dor, pelas provações, pelo cansaço. Mas Paulo fala, nós vamos alcançar os nossos objetivos. Mas é difícil, né, pessoal? A gente tem que lembrar que a criança quer ser adulto, mas é difícil deixar de ser criança. Se o Espiritismo é o consolador prometido, não significa que nós não vamos ter dor no caminho. Vai ser difícil, mas a doutrina ela consola. Olha que beleza, né? Ela está aqui para nos consolar. E entender essa interiorização da lei e viver a lei, ela amplia os nossos horizontes, né, e vai nos remeter de que Deus realmente ele nos espera pacientemente. E aí a gente se sente amparado por Deus mesmo. E tudo fica confortável, né?
E aí o altar ele vai estar instalado em nós. Não vai ter mais eu sozinho. Não existe mais desespero. A gente não precisa entender tudo agora. Né? Mas a gente tem que ter a certeza, a gente tem que aceitar que existe uma lógica, uma razão para tudo isso. Né? Nós, como humanidade, a gente ainda está distância da nossa essência espiritual. E ali é isso, né? É para isso que Paulo nos convida. Paulo está nos convidando para que a gente tenha uma religiosidade diferente do comum. Né? E isso é uma coisa difícil da gente entender. Mas a gente precisa tentar. Vamos tentar. Vamos tentar junto. Né? Emmanuel nos traz no livro do Pão Nosso o seguinte: cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Está em Romanos 16, capítulos 16 e 17 o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus para dar a salvação a todo o que crê, porque a justiça de Deus se descobre nele de fé em fé. Meus amigos, fica aqui então esse apanhado pequeno da grandiosidade de que Paulo de Tarso nos traz na carta em Romanos. Meu muito obrigado pela atenção de todos vocês essa noite. Eu espero realmente ter contribuído um pouquinho e atiçado um pouquinho também da curiosidade para que todos leiam essa carta, para que reflitam sobre ela, né, e internalizem, interiorizem isso. Eu também convido os amigos a nos seguirem nas nossas redes sociais da Associação Espírita Humberto de Campos, no Instagram e no Facebook, que a gente coloca toda semana a nossa programação. Se inscrevam também aqui no nosso canal do YouTube, ative um sininho para não perderem nenhuma nova exposição. E também queria fazer um convite para agora, nesse próximo domingo, do dia 29, às 20 horas, aqui pelo nosso canal do YouTube, junto com os trabalhadores da Humberto de Campos, para um momento especial de preces e radiações que nós fazemos. Esse momento é uma fluidoterapia, que vocês aí de casa podem realizar e oferecer também a todos os seus entes queridos, encarnados ou desencarnados, oferecendo bons fluidos e recebendo também. Também eu convido os amigos a prestarem atenção que em setembro nós teremos um mês todo dedicado com o tema do suicídio. E está muito legal. Né? Vai servir bastante para auxílio a muitos irmãos aí. Mais uma vez, uma boa noite. Que Jesus e os bons amigos espirituais nos iluminem hoje e sempre. Um bom fim de semana para todos vocês. Muito obrigado. Espero vê-los em breve.